Que a paz de Jesus, nosso irmão mais velho, nos envolva nesse momento, nos trazendo essa serenidade e a paz que a gente precisa para continuar a nossa jornada na Terra. Que eu não sei se vocês prestaram atenção na mensagem de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a única mensagem do Espírito Emmanuel que está na codificação. Essa mensagem é do capítulo 11, item 11, egoísmo. É a mensagem que o Espírito Emmanuel, participando da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, traz a sua contribuição. E hoje nós vamos também, eu tenho estudado bastante as mensagens que ele escreve, né? E aí hoje nós vamos trazer também, todo nosso trabalho está baseado no trabalho de Emmanuel, principalmente no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, Hábitos, e nesse livrozinho que nós estamos estudando às quintas-feiras, Ceifa de Luz. Nós vamos trabalhar alguns pontos de algumas mensagens desse livro, porque não é a mensagem toda, alguns pontos que a gente coloca, entendeu? Então, quando a gente fala de hábitos, de vivência, de atos, costumes, circunstâncias que a gente vive no dia a dia, a gente na atualidade não pode esquecer do egoísmo. Por isso que eu me lembrei logo dessa mensagem de Emmanuel. Vamos estudar a mensagem de Emmanuel, porque esta mensagem nos traz, ela é maravilhosa, não sei se vocês prestaram atenção, toda a leitura que a nossa amiga Thaís fez, né? Você viu que ele mostra toda a base do que a gente deve combater em nós mesmos, que é o egoísmo. E lembra a posição de Jesus e daqueles que viviam naquela época dele. Como que Jesus ele viveu o amor, a caridade, e Pôncio Pilatos viveu o egoísmo. Em casa, antes de dormir, dever de casa, antes de dormir, estudem mais uma vez essa lição. Vocês vão adorar. A seguinte também, de Pascal, aquele matemático, é maravilhosa. A mensagem seguinte é maravilhosa de Pascal. Vocês vão ver que ele trabalha a vida, o amor na vida atual, bem atual mesmo. Parece que foi escrita agora para a gente em 2025 e não em 1863 como ela foi escrita antes. É também muito bonita que dá essa sequência. Mas vamos àquilo que a gente propôs para a noite de hoje. Quando eu estava preparando esse tema, eu me lembrei de Jesus. Quando ele estava um dia caminhando no meio da multidão e um rapaz chegou para ele e disse assim: mestre, diga ao meu irmão que divida a nossa herança comigo. Jesus olhou para ele e perguntou, né? Estão lembrados? Mas quem foi que disse a você que eu sou juiz, partidor de heranças? Ele reagiu imediatamente. Quem foi que disse que eu tenho essa tarefa de dividir heranças? Mas aproveitou a oportunidade. Porque, na verdade, quando a gente diz assim, que alguém divida comigo, que alguém faça isso porque alguém não está fazendo, porque está havendo muito egoísmo aí. Um está puxando para um lado e o outro não está conseguindo se mexer, ou está deixando a coisa acontecer. Tem alguma coisa errada nesse meio. Mas Jesus aproveitou a oportunidade e disse assim: guardai-vos da avareza. É para a orientação de Jesus, guardai-vos da avareza. Porque os bens do homem não só consistem os bens materiais que ele tem. A riqueza do homem não é só essa. Isso está em Lucas, viu? Lucas capítulo 12, versículo de 13 a 20, 21, mais ou menos. Aí ele diz mais ou menos isso. Guardai-vos da avareza. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: cuidado. Cuidado como você vai se conduzir. Guarda-se do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da vaidade, do apego às coisas materiais. Porque não é só isso que os homens têm. Não é só disso que vive o homem. Ele tem mais coisas, ele tem mais bens, ele tem mais talentos que ele recebe da misericórdia de Deus. Jesus abriu um leque de possibilidades aí naquela hora. E aí contou uma parábola, contou uma história, né? Para todos ouvirem. E ficaram todos ouvindo.
O homem tinha um campo produtivo. O campo dele estava produzindo frutos e frutos e frutos e frutos. Quer dizer, ele estava vivendo plenamente a vida material, como nós estamos vivendo agora. Plenamente, estamos vivendo. A gente se situa nessa época, nesse campo. Estamos vivendo plenamente a vida material. E aí ele pensou, nossa, eu não vou conseguir guardar nos meus celeiros todos os bens e todos os produtos que eu vou tirar da minha colheita. Não tem onde colocar. Os meus celeiros são pequenos. Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir estes celeiros, derrubar todos eles e vou construir novos celeiros. Ele até que tinha bons pensamentos, viu? E ele não era tão atrasado assim, não. Porque se ele tinha pensamento de construção, de crescimento, ele estava indo bem. Bem parecido com a gente, que acha que está ótimo, né? Que está indo muito bem na vida. Eu vou destruir aquele passado, vou destruir minhas pequenas situações de hoje e vou construir coisas maiores. E vai caber tudo que eu tenho lá dentro. E aí eu vou dizer à minha alma, alma, coma, beba, descanse, aproveite tudo que você tem direito de receber. Parece com a gente? Parece que tem mais de 2000 anos que essa história foi contada. É incrível, porque quando à medida que eu vou lendo, eu vou achando, claro, eu me encontro nela. Eu vejo as situações que estão se passando agora. E aí a pessoa diz o quê? Naquela hora ele diz que Deus, ouvindo aquela palavra dele, disse assim, nécio, tolo, ainda hoje mesmo virão te buscar a alma. E tudo que tu ajuntaste, para quem será? Olha que sabedoria de Jesus contando esse negócio para a gente. Quanta coisa que o Espiritismo, com a vida espiritual, a vida futura, a individualidade da alma, não é? O plano espiritual, traz para a gente de entendimento nessa mensagem de Jesus. Olha, ainda hoje mesmo te demandarão a alma, e tudo o que ajuntaste, para o que será? Em outras palavras, Jesus estava dizendo a gente, olha, você não é só o corpo, você também tem uma alma, um espírito, vivendo nesse corpo. E este espírito recebe da misericórdia de Deus talentos, recebe bens, recebe ajuda para vir viver na terra. Você não vem aqui com a mão na frente e outra atrás. Você é recomendado que venha para a terra para ter uma nova experiência, para crescer espiritualmente e recebe as condições e o aval para vir desenvolver isso aqui. Recebe aquilo que a gente chama de recursos. Os recursos para fazer esse desenvolvimento aqui. É isso que Jesus está dizendo, guardai-vos da avareza em todos esses recursos que você está recebendo. Mas o que é que a gente faz muitas vezes com os recursos? A gente pode multiplicar ou enterrar. Na utilização, a gente pode fazer muitas coisas com esses recursos. É isso que Jesus estava lembrando. E o homem, ele multiplicou, veja que ele multiplicou todos os recursos dele. Ele ainda estava pensando em construir celeiros maiores. Que isso é uma coisa muito importante na vida da gente. Não fique apegado às coisas menores e vá buscar a construção de coisas maiores. Mas ele, na segunda etapa, do segundo desenvolvimento do processo dele, ele deu uma escorregada, né? Descanse, aproveite, viva a vida material tanto que você possa. E pode ficar tranquilo, porque você já tem tudo que você precisa. Aí, tolo, ainda hoje mesmo vai lhe demandar a alma. E tudo que você juntou vai ficar para quem? Porque você não vai ter mais direito, não vai levar nada disso para o plano espiritual. Vai levar só o espírito e as experiências que ele tem. Ou os hábitos, os costumes, a maneira como a gente viveu a vida. Isso que a gente leva. O modo de ser. Lembra-se dos orientais? Bem antigamente, eu me lembro que eu li há muitos anos atrás uma passagem de Swami Vivekananda, que ele dizia assim, não pense no mal. Se você pensa no mal, não fale.
não fale no mal. Mas se você não consegue se segurar e fala o mal, não faça. Mas se você tem o hábito, né, de fazer o mal, cuidado. Porque os maus atos geram hábitos ruins. E estes hábitos ruins vai gerar caráter. E este caráter vai gerar destino. E mais adiante a gente se defronta com as grandes dificuldades e não sabe como que essas dificuldades chegaram até nós. Por que elas chegaram até nós? Como foi que elas vieram até nós? Às vezes começou lá atrás, de pensamentos, palavras, ações, caráter, destino, que foi criado mais adiante. Eu fui então em busca do Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, na lição muito interessante, quando ele diz assim: todos teremos valores a movimentar, capitais, talentos a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, atenção para isso, viu? De tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Perceberam a colocação do Espírito? Viemos à Terra. Olha o que ele chamou de vir à Terra. Estamos aqui recebendo os nossos talentos, os capitais a movimentar. Ninguém vem sem nada, a gente vem com alguma coisa para movimentar. Mas a gente vem para uma instância regeneradora. Aqui a gente vai aprender a ser melhor, vai passar algumas dificuldades, alguns sofrimentos, algumas alegrias, reencontros felizes, muitos reencontros, momentos de muita bondade, de muita felicidade, muito sofrimento também. Mas tudo isso está dentro daquilo que Deus nos dá, recursos de tempo. De tempo. Então está todo mundo aqui já com a ficha carimbada. Chegamos, o dia de voltar a gente não sabe, mas sabe que vai voltar. Já está carimbada a passagem de volta. A gente vai voltar para o plano espiritual. Quando que a gente não sabe. Mas vamos voltar. Mas nós tivemos um recurso de tempo. E esse tempo que a gente recebe são talentos da misericórdia divina para que a gente possa desenvolver aqui em momentos do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento. E veja o que é que o Espírito diz a gente. Mas isso é feito de acordo com as diferenças, porque todos são iguais, todos recebem, mas nem todos recebem da mesma maneira. Porque somos diferentes, enquanto que somos merecedores da ajuda, somos diferentes na aplicação. Cada um aplica de uma forma. Lembra-se da reencarnação de Segismundo, que André Luiz coloca naquele livro Missionário da Luz? A reencarnação de Segismundo, que coisa maravilhosa, ele preparando a reencarnação dele. Você vai ter um corpo, mais ou menos, preparado para 40 anos. Com 40 anos você vai ter um problema cardíaco grave, possivelmente poderá desencarnar. Aí André Luiz perguntou, e se ele viver mais tempo? Ele pode viver? Pode, vai depender dele. Ele pode chegar a 60 anos, a 70. Ele pode chegar mais tempo, vai depender do recurso que ele vai utilizar, do recurso de tempo. Mas também ele pode desencarnar mais cedo, aos 20, aos 30, dependendo da utilização que ele faz deste recurso. Olha que colocação do Espírito, Alexandre. Então, todos nós estamos utilizando o nosso recurso de tempo. Eu estou aqui já na beirinha do retorno. Mas esticando o fio, né? Como é que estica o fio? Chico Xavier disse ao homem que estava muito triste, né?
Ele completou 80 anos e disse a ele, Chico, eu acho que eu não vou viver muito. Não vou pegar muitas tarefas de trabalho, porque eu sei que eu vou desencarnar logo. Aí Chico olhou para ele e disse, olha, doutor Bezerra está aqui do meu lado me dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Pode trabalhar que o fio vai engrossar. Então trabalha no bem, ocupa a mente, o pensamento é positivo, o fio vai engrossando e a gente vai ficando. Para ser utilizado pela misericórdia de Deus. Agora, se a gente só pensa no mal, só tem tristeza, só vive depressivo, com raiva da humanidade, apático, só pensa em morrer, você quer o quê? É aquela velha história, quem procura, acha. Então, aqui nesse primeiro trecho, o Espírito Emmanuel nos dá uma orientação maravilhosa. Todos recebem o mesmo recurso do tempo, mas a aplicação desse recurso é individual. Cada um vai fazer a sua aplicação, conforme a sua vivência, os seus pensamentos. Aí eu fui para a pesquisa desse outro livro sobre o hábito. Será que é importante a gente viver a nossa vida, né? Normal, como é que a gente vai viver? Onde a gente adquire esses hábitos? Não é? Como é que a gente adquire isso? Quando fala em hábito, a gente pensa logo da nossa vida do dia a dia, que é assim, hábito de comer, de dormir muito, de, sei lá, de falar demais, não é? Coisas que a gente fica pensando do dia a dia. Eu coloquei aqui uma lista. Dormir um pouco, pensar demais nas preocupações do dia a dia, sobrecarregar-se de trabalho, comer determinadas coisas que só faz mal, a gente sabe que faz mal, mas é tão bom, não é? E a gente fica comendo só aquilo que não é bom, não é? Será que seria só isso? Não, tem mais coisa. Por exemplo, o hábito da fofoca, não é? Que a gente já gosta. Jogar a conversa fora. De não viver o momento que você está vivendo hoje. Está vivendo hoje pensando no amanhã. Ou então só se preocupando com o passado, vivendo o passado. Aquele hábito de querer agradar a todo mundo, de ser o melhor para todos e não conseguir atingir a todos. Eu coloquei também o hábito de reclamar o tempo todo. As coisas para mim nunca dão certo. Aí reclama de tudo, o hábito de reclamar o tempo todo. O hábito de levar tudo para o lado pessoal. A gente não faz isso? Falou alguma coisa assim, foi comigo aqui, isso foi comigo, tenho certeza que foi. Leva tanto para você. O hábito de ficar preso ao passado. Ai, como eu me pego às vezes, no meu tempo não era assim. Não é? Antigamente não era assim. A gente tem esse hábito de ficar preso ao passado. Então, são vários outros hábitos que a gente coloca quando a gente vai pensando. E o que seria isso? Emmanuel vem em nosso socorro. Ele diz a gente que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando a nossa indução de rotina. É uma esteira de reflexos. Os pensamentos, a nossa vivência, a maneira de relacionamento, o convívio do dia a dia, uns com os outros, né? Eu já cheguei a ouvir pessoas dizerem assim, por que você disse isso, hein? Você não sabe que eu sou assim como eu sou. Para que você disse? Vocês não já ouviram isso, não? Pessoas que dizem assim, para que você falou isso? Você não sabe que se eu falar isso eu vou reagir. Para que você disse? Não é? Aí a gente pergunta à pessoa, ô criatura, e você não sabe que você é assim? E o que é que já fez nesse período todo para mexer com isso? Para mudar essa coisa? Essa maneira de pensar e de agir? A gente acha que é assim, todo mundo tem que aceitar a gente assim. É o hábito, né? Aquele hábito. Aí Emmanuel vem mais em nosso socorro, dizendo a gente que herdeiros de milênios, nós gastamos esses anos todos recapitulando de muitas experiências semelhantes entre si. E estamos vivendo agora, na vida atual, como uma embarcação que vai sendo levado no rio da correnteza da vida.
E a gente não se ajusta, vai sendo levado sem resistência. Tal o hábito que a gente vai tendo naquilo. E de onde se originou isso? Como é que isso se originou? Se originou da seguinte forma: todos adquirimos, olha que coisa linda o Espírito diz para a gente, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios para a reflexão automática. Pense nisso, viu? Todos adquirimos o costume, quer dizer, o hábito, de consumir os pensamentos alheios. Então, nós estamos todos juntos aqui. Os pensamentos de cada um vai ser diferente, né? O resultado desses pensamentos todos aqui está se formando em torno da casa. Vai dar a condição do que é esse grupo que está aqui agora. Entendeu? As vibrações, os pensamentos, as ideações, estão tudo aqui. Os reflexos do dia a dia, do passado, está sendo formado aqui. Os espíritos amigos, quando eles chegam aqui, eles veem mais ou menos a nossa situação. Como é que nós estamos vivenciando. E uns estão consumindo os pensamentos dos outros. Aquela história de cada um no seu quadrado, que não se comunica, já era. A gente já sabe que isso não existe. Que nós influenciamos e somos influenciados naturalmente. Mesmo que a gente não queira. A gente influencia e é influenciado. Estamos no mesmo ambiente. Cada um tem o seu contexto, mas recebe influência e é influenciado. Então, estamos consumindo, nos diz o Espírito Emmanuel, os pensamentos alheios pela reflexão automática. O que é que tem como consequência disso aí? Exageramos as nossas necessidades e nos apartamos, nos afastamos da simplicidade. Então, se você convive muito com uma pessoa que gasta, você vai terminar gastando também, achando que tem que comprar alguma coisa. Se você convive muito com uma pessoa sovina, que não lhe dá nada, você sofre para lá, sofre para cá, você termina ficando um pouco sovina também. Por quê? Porque a gente vai absorvendo aquelas reflexões automáticas. Você já observou, depois de 30, 20 anos de convivência, como os casais se parecem? Eles chegam a ficar parecidos. Não é só as ações, não, é até na fisionomia. Eu me lembrei disso na hora. Será que vai baseado mais ou menos nessa convivência, dessa reflexão automática? Isso vai nos apartando da simplicidade, diz Emmanuel. O que não seria fácil para uma vida mais simples. E esta situação nos leva, diz ele, a uma situação defensiva. A gente querer viver defendendo o que é nosso, o que é meu. E a gente começa, nessa defensiva, criar uma base de crueldade. É aí que nasce o egoísmo. A base do egoísmo está aí. Você entra nessa base defensiva. Ele diz assim, estruturamos complicado mecanismo de cautela e desconfiança. Desconfiamos de todo mundo. A pessoa olhou para você e disse, essa pessoa só me olha diferente. Não sei o que ela tem, que quando me vê, não sei o que tem, né? É aquela cautela, desconfiança. Tem aquela desconfiança. E nessa situação, você vai criando reflexos de egoísmo, de orgulho, de vaidade e de medo. Olha, 4 coisas impossíveis. Egoísmo, orgulho, vaidade e medo. Medo de perder, não é? Medo de que aconteça alguma coisa ruim. Orgulho pelo que tem, vaidade pelo que você é, o que não é, se é bonito, se não é, se sabe, se não sabe, se conhece, se não conhece, não é? E medo das coisas. E aí isso cria essa situação e você começa a viver repetindo costumes, como Emmanuel diz aqui, e passamos a viver distraídos da nossa essência real, do ser espiritual. Sufocados pela situação que nos envolve e inquietos.
sufocados e inquietos. Olha a consequência. Passamos a viver distraídos, sufocados e inquietos. E nessa situação, você passa a encarnação toda. A encarnação que ele chama de binômio ilusão-desilusão. Ou seja, ilude-se na carne para desiludir-se depois da carne, após a morte. Por isso que eu lembrei da passagem quando Jesus diz assim: Nécio, ainda hoje poderão te roubar a alma, demandar a alma. E tudo que você tem, que você juntou, que você viveu, da maneira como você viveu, como será? Ou a gente lembrar da frase de Drummond, Carlos Drummond de Andrade: e agora, José? Que a festa acabou, que o barco partiu, que a noite chegou. E agora, José? É um poema lindíssimo, né? De Drummond. Então a gente pode colocar aqui, nisso que Emmanuel chama de ilusão-desilusão. É um binômio, ilusão-desilusão. Ilude-se na carne para desiludir-se no túmulo. A linguagem dele é mais ou menos isso. Então, será lícito, diz Emmanuel, que a gente possa entender que o processo evolutivo é necessário, a convivência é necessária, mas é preciso a instituição de novos costumes. Novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas mais inferiores e marchemos para uma situação melhor, de mais alta experiência espiritual. Aí ele toma Jesus como exemplo, igualzinho como ele fez na mensagem de abertura. Jesus agiu assim, Pilatos agiu assim. Aqui ele faz a mesma colocação. Ele fez essa base da fundamentação e depois ele joga aqui a lembrança de Jesus. Por isso que vemos no Cristo todo um programa de transformação de hábitos. Por exemplo, sem violência, ele transformou a moda moral da época, que era a falta de caridade, e passou a mostrar numerosas situações, né, de prática, por exemplo, a prática do perdão. Não existia perdão antes de Jesus. Ele instituiu sem violência. Para a raça israelita, que era uma tradição, só seguir a lei como eles colocavam, ele trouxe um fundamento que não existia naquela época, que era a fraternidade. Até hoje ainda não está implantada completamente, mas já existe, né? Outra coisa que ele coloca, para aqueles que estão sofridos, abandonados, Jesus trouxe as bem-aventuranças para mostrar o que seria melhor para o sofrimento e para o crescimento do espírito. Aliás, ele culmina dizendo assim: toda a passagem de Jesus, da manjedoura até a cruz, é um exemplo de mudança de hábitos que ele dá para a gente. Por exemplo, nascer e ser colocado na manjedoura, ele traz a gente o hábito da simplicidade. Falecer, morrer preso numa cruz, perdoando os seus algozes, ele traz para a gente, com a certeza da ressurreição, o hábito da serenidade. Morrer com resignação, o hábito da serenidade. Porque o mundo até agora traz para a gente, a justiça do mundo tem gosto de vingança. Ainda tem gosto de vingança. Não existe a justiça real. E o amor ainda tem um sabor de egoísmo. É muito interessante essa página, que eu recomendo que vocês estudem depois em casa com todo carinho, com todo amor. Eu tirei uns pontos, pincei alguns pontos para a gente trabalhar aqui agora. Mas volto para cá, que é o que me interessa aqui agora. Somos então desse modo, diz Emmanuel nessa outra mensagem de Ceifa de Luz, convidados não apenas a empregar dinheiro no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas atividades, mas empregar também saúde, condição, profissão, habilidades, entendimentos, cultura, relações
e possibilidades outras, possibilidades mil que a gente tenha. Então você diz assim, eu só tenho um dia na semana e neste dia eu só tenho 2 ou 3 horas para me dedicar à tarefa do bem. Então faça. É um dia só, 3 horas, 2 horas, faça. Então você vai dar não apenas dinheiro, mas de saúde, o que você conhece da sua profissão, da sua cultura, do seu entendimento, da sua habilidade. Dá um pouco, mudou um pouco seus hábitos. Escolhe um dia e faz aquilo. Por que ele disse isso? Pelas nossas próprias ações, nós seremos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da justiça divina, da eterna justiça divina. Depreciados ou valorizados pela contabilidade divina. Lembra-se daquela coisa de Hilário Silva, que eu até já trouxe aqui para vocês, que está lá naquele livro A Vida Escreve, na introdução, no prefácio do livro A Vida Escreve, quando ele diz que a vida é uma contadora divina e esta contadora soma todos os nossos atos. Estão lembrados? Soma todos os nossos atos, subtrai as influências que a gente recebe na hora que a gente age, subtrai as influências, multiplica as nossas possibilidades, os valores que a gente já tem e divide as responsabilidades. Então eu não posso dizer assim, você que é culpada, eu sou infeliz hoje porque meu marido não foi bom, meu filho não é bom comigo, eu sou infeliz por isso. Divide-se as responsabilidades, multiplica os valores, subtrai as influências e soma os atos. Para que tudo isso no final a gente entenda o que seja destino. O que será destino amanhã da nossa alma. Lembra-se que Hilário Silva fala isso no prefácio A Vida Escreve. É muito interessante. Então aqui ele está mais ou menos dizendo isso. Pelas nossas ações nós seremos valorizados ou depreciados na eterna contabilidade contadora, né, da vida, que é a justiça de Deus. Por isso, é necessário, diz Emmanuel, que a gente permaneça atentos às menores oportunidades de mudar os hábitos, de ajudar alguém, de favorecer a quem quer que seja. Olha que coisa linda ele diz a gente. Na nossa experiência cotidiana, eu gostei disso. Não é naquele dia que acontece uma tempestade, morre muita gente, né? Perdeu-se, é na vida cotidiana, nosso dia a dia. Ele está lembrando a gente aqui. Para que a gente aproveite o mais possível as nossas reservas de tempo, de valores, de oportunidades, que estão sendo depositadas. Deus, a misericórdia de Deus deposita para nós, e quando a gente as utiliza, ela é depositada no fundo de serviço ao próximo, é um fundo de aplicação. Alguém aqui já ouviu falar desse fundo de aplicação? Que a gente gosta de aplicar dinheiro, né? Todo mundo quer, passa essa aplicação, é o FSP, Fundo do Serviço ao Próximo. Nós vamos fazer uma aplicação do fundo do serviço ao próximo, mudar o costume, mudar o hábito. Sabe onde é que está esse fundo? No Banco da Vida, numa carteira chamada Suprimento Espontâneo. A carteira do suprimento espontâneo. E quando a gente estiver necessitado, doente, sofrido, que apanhou da vida, que passou dificuldade, que está necessitando de ajuda, essa carteira do suprimento espontâneo vai nos enviar, estejamos onde a gente estiver, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja da nossa parte nem mesmo a pretensão de sacar. Você não precisa ir ao banco. Você já está no banco da vida.
Não, você já depositou no fundo do suprimento, né, do serviço ao próximo. Então, se você precisar da ajuda, a ajuda vem sem que você nem mesmo tenha a preocupação de ir lá sacar. A coisa chega para você. Olha que maravilha, meus amigos, que o Espírito diz a gente. Por isso, voltamos a Emmanuel no hábito. É preciso que possamos mudar hoje, não é amanhã, hoje. Eu tenho uma sala lá na minha casa precisando organizar os livros. Todo dia eu digo, essa semana eu organizo. Essa semana eu organizo. E nunca que eu organizo. Está lá, tudo virado. Eu nunca consigo ajeitar, porque está faltando a minha ideia do hoje. É preciso que você faça isso hoje. Somente adotando, e ele dá uma dica a gente fantástica, somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de nos educarmos, com o dever de servir, com hábitos automáticos, que vai sendo alicerçado no dia a dia, que vai colaborar para a nossa segurança e a nossa felicidade. Nós vamos então, mesmo pelo sacrifício, refletir que a gente vai alcançar a verdadeira felicidade. Por quê? Porque estamos nos nutrindo do bem. Estamos nos fortalecendo no bem. Agora veja o que é que ele sugere a gente. O hábito de educar-nos e o dever de servir. O hábito de educar-nos e o dever de servir. Isso no dia a dia. Sempre depositando no FSP, no Fundo de Serviço ao Próximo. Que a gente às vezes se esquece, né? É fazendo aquelas coisas simples do cotidiano. Ele lembra a gente do cotidiano. E aí eu fiquei em dúvida. Como eu posso fazer isso no meu cotidiano? Tem tantas obrigações, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Tem que trabalhar, tem que cumprir horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Cuidar dos filhos, cuidar da família. Quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando? Aí saí procurando como ele poderia me dar a resposta disso. Saí buscando nas mensagens uma resposta para isso e achei. Achei uma resposta chamada burilamento íntimo. Só quando você começa a trabalhar a sua intimidade é que você pode encontrar o caminho certo para fazer isso tudo. E ele dá para a gente aqui um roteiro fantástico. Ele diz, daí o impositivo de cultivar-se o hábito. O impositivo de você cultivar o hábito de ser fiel ao desempenho dos seus próprios deveres. Qual é o seu dever? Sente para pensar. Quais são as minhas obrigações nessa encarnação? As minhas obrigações reais nessa encarnação. Não é ficar olhando a vida dos outros. Não é viver a vida do outro. É viver a sua vida. Qual é? Ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Primeiro hábito, né, que a gente tem que mudar. De fazer o melhor que pudermos do setor de ação onde a vida nos situe. Onde é que a gente está situado? Ambiente X. Aí a gente às vezes está aqui querendo estar em outro lugar. Não é verdade? Eu passo muito por isso. A gente não vive o hoje porque quer viver o amanhã ou então vai viver o ontem. Se não consegue melhorar, vive o ontem e entra em depressão. Se não consegue chegar naquilo que você quer imediatamente, fica ansioso. E a gente, de repente, se descobre ansioso. Imediatamente. Então, se situar naquilo que você está vivendo hoje. De auxiliar alguém sem perspectiva de recompensa. Mudar o hábito. A gente quer ser reconhecido. Eu sei que é. Quer que a pessoa reconheça que você é uma pessoa bondosa, amorosa, que faz o bem, né? Não se preocupe, faça sem ser reconhecido.
de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Ô coisa difícil, não é? É difícil. De repente você já falou, se arrepende, mas disse. Então, é o hábito de aperfeiçoar as palavras que nos saem da boca. De desculpar incondicionalmente qualquer ofensa. Outra coisa difícil. Ainda bem que não fui eu que escrevi isso, viu? Quem escreveu foi o Espírito Emmanuel. Na sua sabedoria, na sua capacidade, ele está lá em cima vendo as nossas necessidades e diz, é preciso o impositivo de mudar, de cultivar outros hábitos. E esse hábito de desculpar incondicionalmente qualquer ofensa, a gente não desculpa, a gente fica ali guardando, né? Com a raiva de tudo que acontece. De nunca prejudicar a ninguém, seja quem quer que seja. Qualquer coisa que você for fazer, não prejudique a ninguém. Porque a gente vai responder por aquilo. Então, cultivar o hábito de buscar a sua boa parte, que é das situações e das pessoas, esquecendo tudo que tome afeição de calamidade ou desonra. Não se preocupe com isso. Ah, mas isso é demais, é uma desonra, você me desrespeitou, né? Então, deixa isso para lá. Procure a boa parte. O que será que fez a fulano agir dessa forma? Dificilmente a gente pensa assim. Eu só penso depois. Às vezes a gente fica naquela hora, naquela agonia, só vai pensar depois. O hábito, mudar o hábito de procurar o bem com a disposição de realizar esse bem. Procura. Olha a lista de coisas que ele traz para a gente, de hábitos que a gente precisa adquirir. Procurar o bem com a disposição de realizar esse bem. O hábito de nunca desesperar. Nunca desesperar, porque tudo muda. Numa questão de segundos as coisas mudam. Mudam realmente. Você está no maior desespero, de repente as coisas modificam. Não desesperar, nunca desesperar. E mudar o hábito de que os outros, sejam quais forem, seja quem for, são nossos irmãos, filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então somos todos irmãos, filhos de Deus. Como é difícil, meus amigos, veja que maravilha. No dia que a gente conseguir isso aqui, que é quando o egoísmo, por isso que eu escolhi essa mensagem, for bem lá embaixo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e o medo, lembra-se que ele disse, os 4, quando isso estiver bem lá embaixo e o bem, o trabalho do amor estiver bem lá em cima, a gente vai estar já entrando no mundo de regeneração. Quando a gente vai conseguir, vamos conseguir. Até agora não. E aí ele diz assim, é por isso, encerrando essas palavras, para isso é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós. A alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós. E somente vale se for manejada por nós. Ou seja, em outras palavras, nós é que damos a partida, não é, do movimento do trem. Nós é que damos o impulso para movimentar. Convença-se de que Deus e as forças da vida e o futuro estão a seu favor. Aí a esperança brota na nossa alma e a gente tem coragem de viver uma vida bem melhor. E aproveitar os pequenos momentos de alegria e de felicidade que a vida traz para a gente. Isso é que é importante para a gente viver e a gente vai descobrir coisas maravilhosas. Meus amigos, eu nunca pensei que podia ser tão feliz como eu estou sendo agora, nesse momento, que eu recebi na minha família uma netinha. Ela só tem 1 mês. Que alegria! Que felicidade quando eu pego aquele bebê que boto no colo e ela me olha, ela fica me olhando. E eu já fico falando com ela.
Cecília, a vovó está aqui. Ela não mexe com a cabeça ainda totalmente, né? Ela já se chamega, mas o olho, ó, quando eu falo, vovó está aqui, vovó Terezinha, viu? Vovó te ama. Aí o olhinho, ó, eu disse, ela está se lembrando. Deve ter algum conhecimento. Que felicidade. Estes momentos são inesquecíveis. Não tem nada no mundo que dê uma felicidade igual a essa. Não é verdade? E outras iguais, semelhantes, que a gente possa ter, independente de coisas grandiosas, como comprar um carro, trocar a casa por uma maior, entendeu? Coisas assim pequenas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você olhar para a pessoa olhar para você e entender o que você está dizendo. Tem coisa melhor do que isso? Você e o companheiro, um olha para o outro, um ri no canto da boca, já sabe o que o outro quer. Tem nada melhor do que isso, não precisa mais nada. Você já é o amor que está ali previsto. Então, o que é que, na verdade, eles estão nos dizendo? Que a gente precisa começar esta conscientização do que nós somos, um ser espiritual vivendo uma experiência material que vai acabar no dia do nosso desencarne e que a gente vai passar a viver a experiência espiritual e nessa experiência de novo espiritual nós precisamos levar o nosso contexto, o nosso bojo daquilo que a gente viveu, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, a nossa vivência do bem, as lembranças positivas, tudo isso a gente leva. O dinheiro da conta não leva, pode deixar de herança aí, já vai distribuindo, porque você não vai levar. Vai levar só essas coisas maravilhosas. O conhecimento, a inteligência, as atividades espirituais que você vivenciou, tudo que você amealhou do bem, isso você leva. Isso vai com você. E quando você leva, você encontra aqueles seres que se coadunam. E aí aquela absorção de ideias e de vibrações e pensamentos será totalmente diferente daquela que a gente está acostumada a vivenciar do binômio ilusão-desilusão. Por isso que é importante a nossa vivência do dia a dia e a mudança de hábitos, dos hábitos negativos para os hábitos positivos, conforme essa orientação que a gente acabou de trazer do Espírito Emmanuel para as nossas vidas. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesta noite, nos fortaleça, nos ilumine, nos traga muita paz e coragem para a gente continuar a viver e a amar. Amar mesmo, na expressão do termo. Está sempre fazendo um depósitozinho no FSP, para quando a gente necessitar, ter o recurso para nos socorrer. Como nos dizia Bezerra de Menezes, trabalhe no bem, meu filho, porque na hora que a gente lhe procurar, que você tiver precisado, sabe qual é o endereço da gente? O endereço do trabalho no bem. É esse o seu endereço. Se você ainda não faça, Beto está aqui, ele vai anotar o nome de todo mundo e a tarefa que cada um pode desempenhar. Todo mundo vai se alistar agora, porque nós vamos ter o endereço do bem. Precisou, Bezerra de Menezes vem socorrer, junto com a equipe espiritual do bem. É o nosso endereço do trabalho no bem. Deus nos guarde e guie, agora e sempre.